E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Lembro ainda que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começando com um panorama sobre o nosso desempenho aí no Campeonato Brasileiro. Como tudo que tá ruim sempre pode piorar, né? Após os resultados dessa última rodada, apesar da gente ter empatado contra o Internacional, o Cruzeiro perdeu mais uma posição e foi parar em 18º lugar na classificação. Isso porque o CSA venceu o Avaí no confronto direto entre essas equipes por 3-1 e agora o CSA de Alagoas também está à frente do Cruzeiro. Nós estamos 3 pontos abaixo do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que atualmente é o Ceará, mas com uma vitória a gente não consegue sair por causa do nosso baixo número de vitórias. A gente ganhou apenas 4 partidas, o Ceará tem 6 vitórias. Então, mesmo se a gente ganhar do Fluminense na quarta-feira, ainda assim o Cruzeiro seguirá pelo menos mais uma rodada na zona de rebaixamento, mas isso não muda o fato de que o Cruzeiro tem que ganhar do Fluminense de qualquer jeito. Eu tô trazendo esses dados só para ressaltar que jogar bem, melhorar, ter postura, lutar, nada disso vai resolver o nosso problema. Ou o Cruzeiro começa a ganhar jogos, ou o Cruzeiro vai jogar a Série B do ano que vem, isso não cabe discussão. Só dando uma olhada, por exemplo, na questão do Fluminense, né? O Fluminense era um time que estava abaixo da gente e nos últimos 5 jogos eles ganharam 3. Hoje o Fluminense está com 25 pontos, 5 a mais que o Cruzeiro. Então isso acentua o problema, porque além do Cruzeiro não estar vencendo, os times que estão perto da gente ali estão pontuando e essa nota de corte naturalmente vai subir. Então se algumas rodadas o pessoal falava que com menos de 40 pontos alguém iria se salvar, certamente o cenário já está mudando. E o que o Cruzeiro precisa no momento hoje é de dar uma arrancada como fez o Goiás recentemente. O Goiás é um time que vinha muito mal no campeonato, tomando goleadas, uma defesa muito instável. Nas últimas 4 partidas, o Goiás venceu as 4, não sofreu gol, né? Inclusive ganhou da gente. E é exatamente de uma reação assim que a gente precisa ver do time do Cruzeiro em campo, uma reação com resultados. Não importa se o futebol vai ser bom, ruim, se vai jogar com chutão, se vai jogar com toque de bola, se vai jogar começando desde o goleiro, tocando, não importa. O Cruzeiro precisa ganhar, se não ganhar vai cair. E só para mostrar como é a instabilidade desse campeonato, né? O Goiás com essas 4 vitórias hoje está em 10º lugar, está na metade de cima do Campeonato Brasileiro. Então eu nem vou entrar no mérito de lamentar o resultado dos outros. Ah, mas o Botafogo podia ter pelo menos empatado com o Fluminense. Ah, mas poderia ter acontecido isso. Ah, o Goiás, ah, o Ceará, não sei o quê. Não importa nada disso. O Cruzeiro não faz o papel dele. Esse é o nosso grande problema. Se a gente começar a ganhar nossos jogos, não importa o que os outros times vão fazer. A situação está de fato desesperadora. É natural que todos nós estejamos muito nervosos, mas nada disso justifica os absurdos que aconteceram no sábado, né? Após o jogo do Cruzeiro contra o Internacional. Teve episódio de briga entre torcedores, teve briga de segurança com o torcedor, de conselheiro com conselheiro, funcionário do clube com conselheiro, torcedor com imprensa. Enfim, a gente está entrando numa barbárie que simplesmente é pior do que qualquer rebaixamento. E aí tem um detalhe, né? A polícia reprimir um torcedor com violência já é algo condenável, é algo que tem que ser evitado, tem que ser discutido. Mas o segurança do estádio, o pessoal que trabalha ali no Mineirão, eu nem sei qual é a firma no momento, era a Prosegur, acho que agora é uma outra empresa, mas seja qual for, esse pessoal não tem poder de polícia, eles não têm o direito de agredir nenhum torcedor, seja do Cruzeiro, do Atlético, da Seleção, do América ou do time que for, tá? Segurança de estádio não tem esse direito, a gente sabe que aconteceu problemas assim, e lá em 2016 um torcedor do Cruzeiro morreu no Mineirão em circunstâncias muito questionáveis e até agora ninguém explicou nada. O estádio de futebol sempre foi e sempre vai ser um lugar onde se permite sim a manifestação política. Isso não pode ser cerceado de forma nenhuma, nem por polícia, nem por segurança. Os torcedores que levaram aquela faixa lá, eles não estavam depredando nada, eles não estavam quebrando o estádio, eles não estavam infringindo nenhuma regra. Então não existe esse negócio de que você não pode se manifestar contra o presidente do clube, cara. Isso aí é um abuso de autoridade. Ah, Emerson, mas nas regras do estádio, lá da própria Minas Arena, fala que você não pode portar cartazes com mensagens ofensivas e tudo mais. O cartaz dizia fora Wagner Pires. Isso não é ofensivo, isso é apenas uma manifestação política. Se tivesse escrito lá Wagner Pires vai tomar no cu, tudo bem.
Você poderia até pegar a faixa desse torcedor e impedir de ser exposta, porque estava, né, quebrando as regras daquele espaço ali que é privado. Mas essas tentativas de censurar a torcida não podem ser toleradas. Se hoje alguém está do nosso lado, levantando uma placa para defender uma causa e essa pessoa está sendo calada, se a gente é conivente com isso, amanhã quem está sendo calado pode ser a gente por uma causa que nós consideramos justa. Tá na hora da torcida do Cruzeiro agir de forma efetiva. Sobre o que aconteceu com o jornalista, né, o Vitor Moreira, repórter lá da Alterosa, que tomou um soco, o microfone caiu no chão e quebrou e tudo mais. Eu, inclusive, conheço o Vitor, tá? Foi meu calouro na faculdade, jogamos bola junto, moleque, muito gente boa. E isso não é relevante, mas eu posso garantir para vocês que ele não é atleticano. Agora, mesmo se fosse, nenhum tipo de violência contra um jornalista ou contra qualquer pessoa que esteja trabalhando ali no estádio, nada disso se justifica, tá? Ninguém tem o direito de botar a mão no jornalista. Por quê? Porque o cara tá filmando, porque não gostou? Amigo, se você não quer ser filmado praticando um ato de violência, não pratique o ato de violência. Então vamos ter a cabeça no lugar, a torcida não pode perder o mínimo de civilidade que a gente ainda tem, porque a cada episódio de violência que acontece num estádio de futebol, um torcedor certamente vai se sentir desencorajado aí. E nesse momento a gente não pode desprezar nenhum tipo de ajuda, sabe? Cada cruzeirense que deixa de ir no estádio por medo de violência, por medo de acontecer alguma coisa com ele ou com sua família, é uma derrota de todos nós, como sociedade, como torcida, como clube. E o Cruzeiro nesse momento precisa de união, não precisa de mais separação, mais briga. A gente tem que focar a questão na diretoria. A diretoria tem que sair, já tem um processo aberto. Se tudo der certo, dia 21, a gente vai ficar livre dessa corja. Agora, entre nós, esse tipo de briga só serve para piorar as coisas. Eu já falei sobre isso uma vez e acho importante repetir agora. O torcedor do Cruzeiro que ainda não entendeu a situação é muito simples. Ou vai no estádio, ajuda o time e tenta apoiar o Cruzeiro a não ser rebaixado agora, ou ano que vem vai para o estádio gritar, vamos subir, zerou. A chance do Cruzeiro ser rebaixado é muito grande e essa chance vai ser maior se a torcida não abraçar. E convenhamos, né? É muito fácil a reestruturação do Cruzeiro enquanto entidade, enquanto clube. Tudo que a gente sabe que precisa acontecer a partir do ano que vem, é muito mais fácil a gente continuar na Série A. Se a gente cai para a segunda divisão, até pela questão do dinheiro que vai entrar, o poder de atração de jogadores, o Cruzeiro vai ter que remar muito mais para conseguir voltar a ser um clube a brigar por títulos. Nós vamos viver anos muito complicados, mas se a gente ficar na Série A, esses efeitos vão ser minimizados. Até pensando nisso, eu vou nesse jogo contra o Fluminense quarta-feira, pretendo ir nos jogos do Cruzeiro até o final do ano agora, pode ser que isso mude daqui a pouco, pode ser, né? Mas eu tô imaginando aí que algo pode mudar, especialmente a partir da saída da diretoria. E eu falo com a maior sinceridade, eu não tenho a menor vontade de ir no Mineirão assistir um jogo do Cruzeiro no momento. Mas eu acho que é uma causa tão necessária, a gente tá tão fodido nesse momento, que todo mundo que tiver uma condição de ir, tem que tentar ir para dar a sua contribuição, por mínima que seja, sabe? É um a mais gritando, tentando apoiar, tentando ajudar, levando um cartaz. Hoje tem gol do David Gol. Então eu chamo vocês também, a todo mundo que puder, fazer um esforço para tentar tirar o Cruzeiro dessa lama aí, porque a gente vive a pior crise da nossa história. Se a torcida abandonar, vai sobrar o quê? As questões políticas do clube seguem efervescentes, né? Na última sexta-feira o Serginho pediu demissão. Eu espero nunca mais ver esse sujeito em nada associado ao Cruzeiro, porque ele foi um cara que por muitos anos esteve aí na mídia, né? No Alterosa Esporte, teve a oportunidade de trabalhar, de tentar ajudar o Cruzeiro. Eu sinceramente acho que ele não tinha currículo para trabalhar onde trabalhou no Cruzeiro, mas enfim, colocaram ele lá e a única coisa que ele fez nesse mais de um ano de clube foi nos envergonhar com entrevistas ridículas, sem pé nem cabeça e informações que nunca se mostraram acertadas. A gente sabe que o Itair Machado só vai sair do clube se o Wagner Pires também sair, né? Inclusive na sexta-feira teve reunião do Perrella com o Wagner Pires para tentar articular uma questão, um possível acordo para que o presidente não caia, mas o Wagner segue irredutível em o Itair continuar no clube. O Perrella falou que com o Itair não vai ter como, o Itair não vai continuar no Cruzeiro e parece que como o Perrella e o pessoal da oposição têm maioria do conselho, no dia 21 a gente vai se ver livre dessa diretoria, pelo menos temporariamente. E eu tenho certeza que se no dia 21 cai a diretoria, no dia 22 muitos jogadores do Cruzeiro adotarão uma postura diferente, simplesmente pelo fato de que, não tendo mais ali uma direção paternalista que passa a mão na cabeça e que defende jogador, inclusive numa briga contra o técnico, um técnico que estava tentando fazer o melhor para o time, vocês podem ter certeza que tem muita gente que vai botar mais o pé em dividida, que vai correr um pouco mais,
porque a gente tem muitos jogadores que não tem muita qualidade mesmo. O Cruzeiro tem bastante jogador ruim e tem muitos jogadores jovens, né? Jogadores que ainda não têm maturidade para render bem numa primeira divisão. Mas tem alguns nomes ali, a gente sabe muito bem quem são, atletas que não estão rendendo bem porque não são profissionais. Sobre o jogo em si, do último sábado, a entrevista do Abel Braga, eu vi muita gente questionando. O Abel Braga falou em determinado momento que o jogo foi melhor do que ele esperava, e aí eu acho que ele estava esperando uma coisa muito ruim, né? Porque, na minha opinião, o Cruzeiro não fez um bom jogo, lutou bastante, mas tecnicamente não foi uma grande atuação, e aquele pênalti foi muito questionável. Eu sigo achando que aquilo não é pênalti, mas por sorte o juiz deu e pelo menos a gente empatou. Sobre os medalhões, né, o Abel disse que conta sempre com o Thiago Neves, que quer de volta aquele jogador que ele treinou lá no Fluminense, no futebol da Arábia Saudita, também dos Emirados Árabes, se eu não me engano, né? Na Arábia Saudita não, mas eu acho que o Abel Braga tem que entender que aquele Thiago Neves não existe mais, a idade chegou, ele não tem mesmo aquela condição física e também não tem se esforçado devidamente. Eu acho que quanto antes o Abel Braga entender que o jogador não é mais o mesmo, melhor para todo mundo. Sobre o Fred, o Abel disse que a atuação do Fred foi impecável, outra coisa que eu discordo muito, acho até que a atuação do Fred era bem ruim até o pênalti. Depois que ele faz o gol de pênalti, ele deu uma melhorada, né? Quase marcou o nosso gol da virada ali no final, mas realmente a atuação do Fred está muito longe de ser impecável. O Thiago Neves e o Kaká levaram o terceiro cartão amarelo, estão fora do jogo do meio de semana. Fica aí a dúvida com relação ao miolo de zaga, porque sem Kaká e sem o Léo, a gente tem o Fabrício Bruno, que vai jogar, e talvez jogue o Dedé. Se o Dedé tiver condição física, ele joga junto com o Fabrício. Se não for o caso, vamos estrear o Edu, né? Um menino que ainda não jogou pelo profissional, mas é também um bom zagueiro, um jovem jogador de bastante qualidade. E se precisar, vamos precisar botar os meninos mesmo, né? E aí a gente tem que lembrar do senhor Mano Menezes, que na hora que deveria ter botado os garotos, ele ficou insistindo só com os velhos. E agora a gente tá sentindo o problema disso, né? Tá tendo que botar os garotos no pior momento da nossa história, e os caras ou tem que dar resultado agora, ou então a torcida já vai falar que não prestam. Quem também tá fora do jogo de quarta-feira é o Orejuela, não só do jogo de quarta-feira, das próximas 3 partidas, porque foi pra seleção colombiana, e aí o substituto deve ser o Edilson, né? Então vamos rezar pra dar tudo certo. Só pra falar um pouquinho dessa questão dos meninos, eu vi muita gente criticando, né? Ah, o Maurício entrou, não fez nada no jogo e não sei o que. O Maurício só entrou bem no jogo contra o Vasco. Bom, o Maurício só decidiu o jogo contra o Vasco, né? Mas para um garoto de 18 anos que está tendo as primeiras oportunidades no profissional, estranho seria se ele estivesse entrando e decidindo todos os jogos. Essa oscilação é natural e a gente sabe muito bem de quem a gente tem que cobrar. É dos jogadores mais velhos, né, que ganham aí milhares, até R$1 milhão na conta todo mês. É desses caras que a gente tem que exigir. Querer cobrar agora Kaká, Fabrício Bruno, Edu, Maurício, Ederson, esses meninos eles estão se superando para conseguir fazer alguma coisa pelo Cruzeiro, porque a hora deles terem começado a ter chance era lá atrás no Campeonato Mineiro. Mas como o Cruzeiro fez uma péssima gestão aí nessa temporada, né, joga com um time caro e velho no Campeonato Estadual, e quando a onça bebe água no Campeonato Brasileiro, um monte de gente vai embora e tem que botar a garotada para salvar. Quer dizer, a ordem foi completamente invertida, a péssima gestão do plantel que foi feita durante o ano, e agora a gente vai ter que fazer milagre com quem tá aqui. Falando em um dos responsáveis pelo nosso mau momento na temporada, o Fred chegou no último sábado com um gol marcado a 20 gols em 42 partidas na temporada. A média é boa, até quase 0,5 gol por partida, mas todos convenhamos, né, que o desempenho está muito abaixo do esperado, até por tudo que o Fred custa mensalmente. O desempenho não é satisfatório, mas como curiosidade, desde 2014 nenhum jogador do Cruzeiro chegava a 20 gols numa temporada. Naquela ocasião, Marcelo Moreno fez 23 gols e o Goulart também passou aí de 20 gols. Em 2015, nosso artilheiro foi o Leandro Damião, que marcou 18 vezes. Em 2016, o artilheiro foi Arrascaeta, que fez 14, e nas duas últimas temporadas, o Thiago Neves foi o artilheiro do Cruzeiro. Em 2017 ele marcou 17 gols e em 2018 15 gols. A título de curiosidade também, Thiago Neves e Rodriguinho são os vice-artilheiros do Cruzeiro nessa temporada. O Fred tem 20, Thiago Neves e Rodriguinho marcaram 8 vezes cada. Rodriguinho com uma média bem melhor, né, porque jogou menos partidas que o Thiago. Ainda não há confirmação se o Rodriguinho estará disponível para esse jogo de quarta-feira. Eu espero que sim, e ainda acredito que ele é um jogador que pode nos ajudar muito a sair dessa situação difícil na temporada, até porque lá no início do ano, Rodriguinho e Fred fizeram uma boa dupla ali, né, como meia e atacante, e muitos dos nossos gols foram marcados assim, especialmente na Libertadores, que é onde o nível é mais alto. E só para encerrar a questão do Fred, há 10 anos ele jogando pelo Fluminense foi um dos grandes nomes na recuperação do time, que se salvou de um rebaixamento quase certo, né, naquele episódio que ficou marcado lá como time de guerreiros.
10 anos se passaram, o Fred não é o mesmo jogador, principalmente no condicionamento físico, mas eu ainda acho que ele pode nos ajudar, é o nosso jogador de frente ali com maior capacidade de fazer gol, acho que isso não se discute. Mas eu até puxo um questionamento, porque o próximo jogo é contra o Fluminense, um lugar onde o Fred tem história, onde ele já falou que quer voltar inclusive, e até por isso causou alguns problemas aqui na torcida. Eu gostaria de te deixar um questionamento. Quarta-feira, Cruzeiro e Fluminense, 45 do segundo tempo, jogo empatado, pênalti para o Cruzeiro. Você mandaria o Fred bater esse pênalti ou você escolheria outro jogador? Porque eu, sinceramente, eu botaria até o Fábio para bater o pênalti, mas eu jamais colocaria o Fred para cobrar um pênalti contra o Fluminense, especialmente pelo histórico e porque, mesmo que o Fred quisesse fazer o gol, se porventura ele perde esse pênalti, acabou a carreira dele no Cruzeiro, ele chegou a 80 gols pelo Cruzeiro, inclusive, com esse gol marcado aí, é o 23º maior artilheiro da nossa história. Mas se o Fred perde um pênalti contra o Fluminense, todos os 80 gols que ele marcou são esquecidos na hora. Então, justamente pelo risco, por achar que a gente tem muito mais a perder do que a ganhar com um pênalti assim, eu não colocaria o Fred para bater um pênalti contra o Fluminense. Mas comenta aí o que você acha dessa situação, porque você sabe como que a vida é, como que o universo é filha da puta, né? Tem uma chance muito grande disso acontecer na quarta. E para fechar, falar um pouquinho do Sub-20 do Cruzeiro, que jogou nesse domingo contra o Grêmio lá no Sul. A gente ficou num empate por 1-1, foi um jogo interessante, um jogo bem intenso até, o gramado tava pesado, a molecada correu pra caramba. O nosso gol foi marcado pelo Caio Rosa, né, numa bola bem escorada pelo zagueiro alemão ali depois de um escanteio. E na verdade o Cruzeiro pode reclamar bastante de arbitragem nesse jogo, porque o gol do Grêmio foi marcado irregular, o zagueiro do Cruzeiro, Alisson, sofre uma falta na jogada, na sequência o jogador do Grêmio faz o gol, a arbitragem ignorou. E no finalzinho, coisa de 42 do segundo tempo, a gente marca o segundo gol com o Alexandre Jesus, numa boa enfiada de bola, ele domina e bate assim de girado, um gol bem bonito, a arbitragem anulou o gol. Primeiro falaram que foi por toque de mão dele, mas o replay mostra que ele só dominou com a barriga, não teve toque nenhum no braço. Depois falaram que é impedimento, mas a imagem lá da Band não mostra claramente se estava impedido ou não. No fim das contas o gol não valeu, a gente foi sim prejudicado pela arbitragem, mas ainda assim esse pontinho que os meninos arrumaram foi muito importante. A gente chegou a 30 na classificação, estamos em quinto aí no Brasileirão Sub-20, né? E os 8 primeiros se classificam. Nosso próximo jogo é sábado que vem contra o Sport lá na Ilha do Retiro, e se a gente não conseguisse esse ponto, a gente jogaria um confronto direto contra o Sport, porque a gente estava com 29 pontos e eles com 26, então uma vitória colocaria eles com a mesma pontuação que a gente. Com esses 30 pontos, o Cruzeiro se coloca numa situação um pouco mais tranquila. Se a gente ganhar, já estaremos classificados aí para o mata-mata e talvez até um empate seja o suficiente. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!